Olá pessoal, seja bem-vindo aí ao canal Escatologia Preterista Completa. Para quem não me conhece, sou o Alexandre Moraes, né? Hoje eu estou trazendo aí mais um vídeo maravilhoso falando especificamente aí sobre as duas casas de Israel, né? E a pergunta que eu faço para aqueles que vão assistir o meu vídeo é a seguinte: Apóstolo Paulo leva as boas novas de Jesus Cristo aos gentios. Quem são esses gentios? Será que esses gentios somos nós aqui nos dias de hoje? Será que esses gentios são os japoneses, os brasileiros, os bolivianos, os argentinos? Aqui nos dias de hoje? Será que é isso? Para quem estiver entrando no canal aí pela primeira vez, tá? Seja bem-vindo e aproveite aí, dá um like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para que vocês possam receber novos vídeos. Vamos que vamos. Vamos lá, galera. Iniciando aí mais uma vez um estudo, falando especificamente das duas casas de Israel, tá? Vamos analisar, será que o apóstolo Paulo, ao pregar as boas novas para os gentios, aí se cumprindo, né, a plenitude dos gentios, esses gentios somos nós aqui nos dias de hoje? Será que o apóstolo Paulo ele estaria se contradizendo com os profetas, como o profeta Jeremias, né? Ezequiel, Isaías, Oséias, Zacarias, Miqueias? Será que ele estaria se contradizendo com o profeta Amós? Com todos esses profetas? Vamos analisar, né? Então, só para poder abrir aí, né, o nosso estudo, vamos primeiramente aí em Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 31, onde ele vai dizer o seguinte. Deixa eu puxar para cá isso aqui, para não ficar me atrapalhando. Ele vai dizer o seguinte: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que afirmarei nova aliança com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Beleza? Vamos entender isso aqui? Vamos lá. Deixa eu desmarcar aqui. Vamos lá. Primeiro, aconteceu o quê? Primeiro aconteceu a questão dos juízes, né? Foram escolhidos aí os juízes. O primeiro juiz foi Otiniel e o último juiz foi Samuel, correto? Após isso, esses juízes, foi estabelecido, deixa eu voltar aqui, após esses juízes, foi estabelecido aí, né, a vinda dos três reis legítimos de Israel. Esses três reis legítimos de Israel, todos eles reinaram durante um período de 40 anos, tá? E com a iniquidade de Salomão, né, se aliando aí aos deuses por parte de suas esposas, né, Deus simplesmente ele quebra e ele divide as 12 tribos de Israel em duas partes. Uma parte de Israel por Roboão, com a sede, né, em Jerusalém, denominando aí o Reino do Sul, e a outra parte por Jeroboão, com a sede em Samaria, denominando aí a casa de Israel, né, os efraimitas, digamos assim. Então vamos lá. O que aconteceu? Vamos analisar, deixa eu desmarcar aqui.
Vamos pegar aqui uma passagem, tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos pegar aqui uma passagem onde vai estar em 2 Reis. Em 2 Reis, a partir do capítulo 17. Aí, para não ficar muito grande, eu vou ler aqui a partir do versículo 3. Vamos lá. Salmanassé, rei da Assíria, fez guerra contra Oséias, e este ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Assíria descobriu que Oséias estava conspirando contra ele. Oséias tinha mandado mensageiros e só o rei do Egito, e não mais pagavam tributo ao rei da Assíria, como anteriormente fazia ano em ano. Por isso, o rei da Assíria prendeu Oséias e o lançou num cárcere. 5. Depois o rei da Assíria passou por toda a terra, foi até a cidade de Samaria e sitiou por 3 anos. 6. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Assíria conquistou Samaria e levou os israelitas para a Síria. Ele os fez habitar em Ala, junto a Abor, rio de Gozã, e nas cidades do Medos. Aí a gente, para não ficar muito grande, aí a gente parte aqui para o versículo 7. Vamos lá. 7. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito e os levou do poder de Faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si lugares altos em todas as suas cidades, desde a Torre dos Vigias até a cidade fortificada. Então aí a gente já vai percebendo, né? Que aqueles, tanto Jeroboão como aqueles que sucederam Jeroboão, eles cometeram iniquidades perante Deus, e Deus simplesmente usa o rei da Assíria para poder fazer a deportação, né, das 10 casas, das 10 tribos da casa de Israel, os efraimitas. Mas vamos lá, continuando. 10. Levantaram para si colunas e portas da deusa Aserá em todas as colinas mais elevadas e debaixo de todas as árvores frondosas. Vamos lá. Vamos partir aqui por 13 para não ficar muito grande. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltem-se dos seus maus caminhos e guardem os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos pais de vocês e que lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. 14. Porém eles não quiseram ouvir, se tornaram obstinados e foram teimosos, como os seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram os seus estatutos e a aliança que Deus tinha feito com os pais deles, e desprezaram as suas advertências. Seguiram os ídolos sem valor, e assim eles mesmos se tornaram sem valor. Seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Olha aí, ó. Vamos pegar aqui o versículo 18. Por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou a não ser tribo de Judá. E por que isso aconteceu? Porque eles cometeram iniquidade perante o Eterno e simplesmente, voltando aqui para o gráfico, toda a casa de Israel foram deportadas, toda a tribo, as 10 tribos do norte foram deportadas para as outras nações e eles se perderam. Então eles perderam, né, a glória de Deus, a proteção de Deus, as mãos de Deus, né, falando aí no sentido figurado, já não estava mais sobre a cabeça das 10 tribos do norte.
e todos eles simplesmente viraram aí gentios. Exatamente isso que aconteceu. Voltando lá. Aí no versículo 23, para a gente fechar aqui, para não ficar muito grande, ele vai dizer o seguinte: até que o Senhor afastou Israel da sua presença, como havia falado pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim Israel foi levado cativo da sua terra para a Síria, onde permanece até os dias de hoje. Hoje não, gente, hoje aqui com a gente aqui, né? Hoje lá, quando ele escrever isso aí, tá? Então, o que a gente entende com isso? A gente entende que as 10 tribos de Israel já não faziam mais parte e já não estava mais na presença do Eterno, de Deus, né? Então, por causa das iniquidades tanto de Jeroboão como todos, né? Elá, Acabe, Jorão, Joacás, né? Salum, todos eles cometeram também iniquidades e nenhum deles andaram nos estatutos de Deus, e Deus simplesmente, para se vingar, né, trazendo juízo e justiça sobre eles, coloca o rei da Assíria para poder fazer a deportação deles para outras nações e assim eles saírem da presença gloriosa de Deus e se tornando aí gentios, correto? Vamos voltar lá para Jeremias capítulo 31, dar continuidade aqui, né? Aí ele vai continuar no versículo 32, né? E vai falar o seguinte: não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, né? Aqui ele está falando especificamente da primeira aliança, aquela que foi feita lá no Monte Sinai, né? Inclusive, essa primeira aliança está sendo falado lá em Êxodo. Vamos lá? Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24. Vamos pegar aqui uma parte. Olha aqui, ó, 8. Então Moisés pegou aquele sangue e os aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 72 anciões de Israel subiram o monte. E vieram o Deus de Israel, e viram, né, o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Correto? Essa aqui foi a primeira aliança, né, da casa de Israel, do qual Jeremias, né, capítulo 31, está fazendo a referência, tá? Do qual o profeta Jeremias faz a referência em Jeremias capítulo 31. Beleza? Deixa eu retornar aqui. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Na verdade, não foi Deus que voltou atrás na aliança. Na verdade, quem quebrou a aliança, o pacto, o primeiro pacto, foram os israelitas, por causa das iniquidades. Aí ele vai dizer no versículo 33, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Aí ele vai falar, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo, né? Inclusive isso aqui é até uma referência e faz o pareamento aí com 2 Coríntios capítulo 3, né, onde o apóstolo Paulo vai falar, né,
de uma passagem onde ele fala assim: a letra mata, mas o espírito dá a vida. E ele faz a comparação do primeiro pacto com relação ao segundo pacto estabelecido aí pela morte de Jesus Cristo na cruz, né? Onde eles passam a receber o Espírito de Deus e esse Espírito é incutido na mente deles. Então essa é a referência que o profeta Jeremias está fazendo aqui, correto? Inclusive o apóstolo João também vai falar sobre isso, né? Ele vai alertar a igreja a não entrar na lábia daqueles que estavam lá agindo como anticristo, sendo falsos profetas, né? João ele vai alertar para que eles venham dar atenção ao ensinamento do próprio Espírito, porque o Espírito sempre falaria a verdade para eles. Está lá em 1 João capítulo 2, se eu não me engano ali no versículo 27, né? Eu não vou colocar aqui para não ficar muito grande, mas é a mesma menção, também faz o pareamento aí com essa palavra aqui de Jeremias, correto? Aí depois ele vai falar aqui: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados. Olha aqui, ó. Jamais me lembrarei. E por que ele fala isso? Porque com a morte de Jesus Cristo na cruz, ele simplesmente vence a morte, destrói o poder que a natureza humana tem. E com isso, a lei de Moisés, que ela era escrita de forma física ali, passa a ser espiritual na mente deles, né, das ovelhas perdidas. E com isso eles têm força para poder vencer a natureza humana e não ser mais guiado por ela. Por isso eles conseguiriam, né, nunca mais ali cometer iniquidade perante o Eterno, porque estaria ali completamente ligado com o Eterno, sempre. Então essa é a lógica, beleza? Tornando aqui a Jeremias capítulo 31, versículo 31, né, onde ele fala dessa nova aliança, uma nova aliança que seria feita às duas casas, né? Temos aqui um gráfico que vai explicar bem isso, tá? Deixa eu puxar isso aqui para cá. Aqui temos as duas casas, a casa de Israel, a tribo do norte, que são as 10 tribos que se perderam, foram deportados aí, né, pelo rei da Síria. E temos a casa de Judá, Reino do Sul, né? O Reino do Sul, na verdade, não, aqui na época de Jesus Cristo não é Benjamim, tá? Aqui na verdade é Levi. Por quê? Porque as mulheres de Benjamim foram extintas da tribo de Benjamim por conta aí da iniquidade deles. E Deus, para se vingar, faz com que força Benjamim se casar com mulheres de outras nações, beleza? Isso aí tá lá na Guerra de Gibeá, né? Guerra de Gibeá fala sobre essa história, tá? Não vou entrar muito a fundo aqui pra gente não sair muito do foco, beleza? Vamos lá. E com isso, a gente analisa aqui, deixa eu desmarcar. Vamos lá em Efésios, capítulo 2, e vamos entender o que o apóstolo Paulo, na verdade, está fazendo a referência, né? Porque muitos se colocam dentro das cartas do apóstolo Paulo e acham que o apóstolo Paulo está escrevendo para nós aqui nos dias de hoje, que é um absurdo. Capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer o seguinte: porque ele é a nossa paz de dois povos, olha aqui, ó, de dois povos. Quem são esses povos? As duas casas, a casa de Judá e a casa de Israel, os efraimitas. Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio da inimizade.
Essa inimizade era entre quem? Era entre os efraimitas e a casa de Judá, ou seja, a casa de Israel, a tribo do norte, contra a casa de Judá, a tribo do sul. A casa de Israel era considerado como gentios. Por quê? Porque não tinha ali mais a mão, né? A proteção do Eterno, a proteção de Deus. Então, somente os judeus que eram da casa de Judá tinham ali uma certa proteção com relação ao Eterno. Então, por isso, os judeus tinham esse preconceito e tratavam mal os de outras nações, os gentios, justamente por conta disso, tá? E Jesus Cristo, ele vem, morre na cruz, estabelece uma nova aliança, um novo pacto e dá a oportunidade desse muro da inimizade ser quebrado. Entre quem? Entre as duas casas. Correto? Beleza, agora vamos analisar aqui mais uma passagem que vai falar, né, sobre isso por parte dos profetas. Primeiro eu quero apresentar aqui Oséias capítulo 1. Né? Essa profecia de Oséias aqui, capítulo 1, é referente aí a Jesus Cristo, tá? É um apontamento para ele. Porque ele que viria para poder quebrar esse muro da inimizade entre as duas casas. Correto? Eu vou ler aqui a partir do versículo 10 para não ficar muito grande. Ele vai dizer o seguinte: todavia, o número dos... Deixa eu puxar para cá. Dos filhos, olha aqui, ó, de Israel, será como a areia do mar, que não se pode medir e nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhe foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos do Deus vivo. Por que isso? Porque eles passariam a não ser mais, né, pagãos. Eles não deixariam mais de ter a proteção do Eterno e se juntariam ali à casa de Judá e teriam os mesmos privilégios que a casa de Judá tinha. Correto? 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel, duas casas, serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça, que é quem? Jesus Cristo. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Correto? Temos mais uma outra referência, uma outra profecia. Vamos lá. Deixa eu desmarcar aqui. Isaías capítulo 11. Olha só, hein? Olha aqui, ó. Naquele dia a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. Quem é essa raiz de Jessé? É óbvio que aqui é uma referência, um apontamento, uma figuração, né, digamos assim, para Jesus Cristo. As nações recorrerão a ela, e a glória será a sua morada. Por que isso iria acontecer? Justamente por causa dessa junção entre as duas casas. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo. Quem era o restante do povo do Eterno? Era justamente as 10 tribos que estavam perdidas em outras nações e que não tinham a proteção dele, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patos, da Etiópia, de Elão, de Siná, de Amate e das terras do mar. E depois ele vai falar no 12. Levantará um estandarte para as nações, juntará os desterrados de quem? De onde? De outras nações? Aqui dos dias de hoje? Brasil, Argentina, Paraguai? Ou os desterrados de Israel?
Escolherá os dispersos de Judá, porque muitos judeus estavam perdidos em outras nações também, desde os 4 cantos da terra, que é uma representação ao mundo habitado daquela época. Correto? Beleza. E olha o que ele vai falar no 13. Olha só, hein? A inveja de Efraim. Quem é Efraim? As 10 tribos do norte que estavam perdidas em outras nações. E os adversários de Judá serão eliminados. Beleza? Aí depois ele vai falar Efraim. Deixa eu marcar aqui. Efraim não terá inveja de quem? Da casa de Judá. E Judá, olha aqui, ó. E Judá não oprimirá mais Efraim. E por que isso aconteceria? Porque Jesus Cristo viria, traria uma nova aliança, o tabernáculo de Davi seria erguido, a descendência de Jacó restaurada, ou seja, as 12 tribos, correto? E Judá seria o mesmo que Efraim. Ambos, as duas casas seriam apenas uma, em uma única proteção com relação ao Eterno, se cumprindo ali Amós capítulo 9. Vamos lá? Olha só, hein? Amós capítulo 9 vai dizer o seguinte: aqui, ó. Naquele dia, diz: levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Quando ele fala que volte a ser como era nos dias da antiguidade, era justamente por causa de quê? Deixa eu pegar aqui. Porque na época da antiguidade, era justamente esse período aqui, ó, dos 3 reis legítimos de Israel, Saul, Davi e Salomão. Nessa época as 12 tribos eram intactas. Então quando ele faz a referência a antiguidades ali, é uma referência quando eles tinham aí os 3 reis legítimos de Israel, que inclusive reinaram aí durante o período de 40 anos, os 3. Correto? Voltando lá, retornando. Para que o meu povo tome posse do restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz Senhor que faz essas coisas. Correto? E o apóstolo Tiago, lá em Atos dos Apóstolos, inclusive ele vai lembrar, né? E vai fazer a menção, vai fazer a referência aí. Ele vai citar a palavra de Amós em Atos capítulo 15. Vamos lá. Atos capítulo 15, vamos botar ali aqui a partir do versículo 15, para não ficar muito grande, né? Ele vai dizer o seguinte: com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. O restante da humanidade aqui, isso aqui é colocado de uma forma tendenciosa, tá? Para poder deixar entender como se o apóstolo Tiago estivesse falando a respeito da humanidade de um mundo cosmos, que não faria sentido nenhum, de acordo com todo o contexto que eu estou apresentando aí a cada um de vocês, correto? Inclusive, né, em outras linguagens, não tá humanidade, tá gente, tá homens,
né? Ou pessoas, correto? Aí ele vai continuar, né? Para que o restante da humanidade busque o Senhor juntamente com todos os gentios. Gentios eram aqueles que estavam fora de Judá, ou seja, quem não era judeu, da casa de Judá, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, tá? Diz o Senhor que fez essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo, Tiago falando, né? Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. E por que eles estariam se convertendo a Deus? Porque o muro da inimizade estaria sido quebrado por causa de uma nova aliança com relação a Jesus Cristo morrendo na cruz e iniciando aí, né, o novo pacto, correto? Vamos lá. Continuando, vamos analisar aqui, por exemplo, uma outra passagem, tá? Do qual está lá em Ezequiel. Eu não vou ler aqui nas escrituras, porque eu já tenho a marcação, e para a gente não perder muito tempo. Ezequiel capítulo 34. Temos um grande exemplo aqui, por exemplo. Olha só, Ezequiel 34, versículo 11. Ele vai dizer o seguinte: Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. 12. Como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas. Assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. E quando foi que aconteceu isso? Justamente, né, na época que eles cometeram diversas iniquidades e simplesmente o rei da Assíria faz a deportação dessas ovelhas para as outras nações. 13. Eu as tirarei de países estrangeiros e as juntarei e as trarei de volta à sua própria terra. Eu as levarei para as montanhas de Israel. É o que está escrito aí. Versículo 14. Olha aqui, ó. Deixarei que elas pastem em bons pastos nas subidas das montanhas, nos vales e em todos os pastos verdes da terra de Israel. 15. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho. Olha aí, ó. Olha só o 16. Procurarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram. Farei curativo nas machucadas e trarei das doentes. Tratarei das doentes. Olha aí, ó. E tudo isso é uma confirmação, né, do próprio Amós, falando a respeito do tabernáculo caído de Davi, onde ele juntaria aí as 12 tribos de Israel, todas as suas ovelhas. Olha aqui no versículo 23, ó. Eu darei às minhas ovelhas um rei, que será como meu servo Davi, para ser o seu único pastor, né? Alguns aí dentro do judaísmo ortodoxo alegam, né, com base na doutrina do judaísmo ortodoxo, colocam que esse pastor é o governador de Judá, Zorobabel. Não poderia ser Zorobabel, né? Não teria como ser Zorobabel, não faria sentido nenhum. Correto? Então é óbvio. É óbvio que isso aqui é uma referência, é um apontamento que ele está fazendo com relação a Jesus Cristo. Jesus Cristo é simplesmente o apontamento, né, e a sombra do rei Davi. Isso é óbvio. Aí depois ele vai falar aqui, ó. E será o seu pastor e cuidará delas. 24. Eu, o Senhor, serei o Deus delas, e um rei como meu servo Davi será o seu governador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Farei uma aliança com elas para garantir que tenham segurança. Acabarei com todos os animais ferozes que há na terra
de Israel, e assim as minhas ovelhas poderão viver em segurança nos campos e dormir no mato. Não poderia ser o governador de Judá, Zorobabel, por quê? Por quê? Então não tem como, né, ser o governador Zorobabel. Por quê? Porque em 167, né, antes de Cristo, Antíoco Epifânios, ele simplesmente invade lá, né? Entra e faz a profanação do templo que foi construído pelo governador Zorobabel, e com isso insere ali o helenismo, obrigando aí os, né, digamos assim, os judeus, né, a seguirem aí os costumes dos gregos, tá? Então não faria sentido. Então com isso já quebraria aí, já entraria em contradição quando ele fala assim, ó: e assim as minhas ovelhas poderão viver em segurança nos campos e dormir no mato. E que segurança que eles tinham? Fala comigo, que segurança que eles tinham? Se o próprio Antíoco invade lá e consegue assolar, consegue profanar o templo. Então não faria sentido. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim. Aqui, agora olha só o versículo 30, ó. Todos ficarão sabendo que eu protejo Israel e que Israel é o meu povo. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. 31. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas que eu alimento, vocês são seres humanos e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Então, quem são essas ovelhas, segundo aqui as palavras de Ezequiel? Quem são? O povo de Israel. Essas são as ovelhas. E, inclusive, essa passagem de Ezequiel faz uma referência a João capítulo 10, né? Que está no versículo 14 e versículo 15. Olha só. Eu sou o bom pastor. Deixa eu pegar aqui. Olha aqui, ó. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. 16, prestem atenção. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Qual era o curral que Jesus Cristo estava fazendo a referência? Qual era o curral? O curral que Jesus Cristo estava fazendo referência era justamente a casa de Judá, porque primeiro ele veio lá. Ele veio para poder anunciar, né, o evangelho lá, na casa de Judá. Correto? Depois ele vai falar: eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor, se cumprindo aí a profecia de Amós, erguendo o tabernáculo caído de Davi e trazendo a descendência de Jacó, que são as 12 tribos intactas. É exatamente isso. Deixa eu desmarcar aqui. Temos essa referência também, né, numa outra passagem, onde vai dizer o seguinte, vamos lá, deixa eu procurar aqui, Mateus capítulo 10, vamos lá, olha só, mais uma referência, Mateus capítulo 10, vamos ler aqui a partir do versículo 15, 5 aliás, para não ficar muito grande. Jesus enviou esses 12, ou seja, os 12 apóstolos, dando-lhes as seguintes instruções, né? Não tome o caminho que leva aos gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte da casa de Judá, e nem entre nas cidades dos samaritanos. Diga-se de passagem que esses samaritanos, né, são aí parte das 10 tribos de Israel que estavam perdidas em outras nações. 6. Mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho preguem
que está próximo o reino dos céus. Correto? E por que ele fala isso? Porque primeiro ele precisava anunciar durante o período de 3 anos e meio, que é 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, para se cumprir aí as 70 semanas de Daniel, o evangelho somente para quem era de Jerusalém, casa de Judá. Depois sim, que Judá simplesmente, negasse ele, viria aí a plenitude dos gentios, ou seja, daqueles que estariam fora da casa de Judá, e o evangelho do reino seria anunciado a todas as nações, conforme ele vai falar em Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. É óbvio que esse todo mundo aqui não é o mundo cosmos, Eu já provei, tem um vídeo anterior meu aí, falando sobre o mundo, referente aí a Mateus 24, versículo 14. Esse mundo é o mundo oikomene, no grego, tá? Que significa o mundo habitado. Então não seria o mundo cosmos, essa referência. Então seria cumprido a plenitude dos gentios, onde o apóstolo Paulo iria anunciar o evangelho a todas as nações. Mas que nações é essa? É o todo mundo, é o mundo cosmos? Não, o mundo habitado deles lá, onde eles iriam se reunir, conforme vai falar, por exemplo, em Atos capítulo 2, vamos lá. A partir do 5, para não ficar muito grande. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações, debaixo do céu. Vamos pegar aqui o 7. Estavam Antônios e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aqui estão falando? Então, como os ouviram falar, cada um em nossa própria língua? Aí ele vai falar assim, no versículo 9: somos patos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Olha aí, Aí ele vai falar aqui, tanto judeus, que eram os da casa de Judá, como prosélitos, ou seja, aqueles que se fizeram judeus, aqueles que se tornaram judeus, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Olha aí, Então percebe-se nitidamente, que lá em Atos dos Apóstolos, onde se cumpriu a profecia de Amós, onde o tabernáculo de Davi seria erguido, todos os representantes de todas as nações já estariam lá, justamente para poder se cumprir isso aí, Inclusive, o próprio apóstolo Tiago, ele já faz aí, ele manda as cartas justamente para as 12 tribos que já estavam dispersas lá, porque já tinha se cumprido a profecia de Amós, que seria ali erguido o tabernáculo caído de Davi, e ele vai falar: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Olha aí. Vamos lá, vamos analisar mais uma passagem, tá? Mais uma passagem que está lá em Isaías, capítulo 59. Isaías 59, versículo 20. Ele vai dizer o seguinte, vamos ver se analisar duas passagens de Isaías, vamos ver se o apóstolo Paulo estaria entrando em contradição com Isaías, Porque o apóstolo Paulo ele vai fazer uma menção a respeito dessas duas passagens que eu vou apresentar aqui, que está em Romanos. Ele escreve para a igreja de Roma, tá? Vamos lá. O Redentor virá a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. Essa aliança é a mesma aliança do qual Jeremias faz a menção, tá? Lá em Jeremias capítulo 31, versículo 31, com as duas casas, como eu apresentei antes aí, beleza?
O meu espírito que está sobre você e as minhas palavras que eu pus na boca não se desviarão dela, nem da boca dos seus filhos, nem da boca dos filhos de seus filhos, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Isso aqui é uma promessa após uma segunda aliança, tá? Está claro isso. Aí vamos lá analisar Isaías. Isaías capítulo 49, ele vai fazer uma menção também parecida com essa, tá? Isaías capítulo 49, versículo 8, ele vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu socorri. Eu guardarei e farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. Correto? Aí no versículo 5, ele vai dizer assim, ó: mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor, o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta os remanescentes de Israel, né? E isso se cumpre lá em Atos dos Apóstolos, conforme a profecia de Amós. Eu apresentei isso lá em cima. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja minha salvação até os confins da terra. Olha aí, ó. E quem são esses gentios? Aqueles que não eram presentes, não faziam parte, aliás, né, da casa de Judá. Os que estavam fora. Tanto as 10 tribos de Israel, como aqueles que se tornaram ali prosélitos, né? Aqueles que se converteram também e se tornaram também israelitas, né? Porque as 10 tribos de Israel, elas se misturaram com outras nações, né? Então é isso, tá? Vamos analisar também mais uma outra passagem. Vamos analisar lá, tá? Mais uma passagem que está lá em Ezequiel. Em Ezequiel capítulo 34. Não, capítulo 37, aliás, né? Deixa eu pegar aqui. Ezequiel 37. Eu não vou ler a passagem toda para não ficar muito grande, tá? Mas a gente vai vendo aqui alguns pedaços, tá bom? Ele vai falar o seguinte. Vamos lá. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, pega aí um pedaço de madeira e escreva nele o seguinte. Vamos lá, hein? Olha aqui, ó. De Judá e dos filhos de Israel, seus companheiros. Depois pegue outro pedaço de madeira e escreva nele: de José, pedaço de madeira de Efraim. Então percebe aqui que ele está fazendo, ele está enfatizando aqui a respeito das duas casas, tá? É uma referência que ele está fazendo aqui e a gente já consegue perceber isso logo no início. E de toda a casa de Israel, seus companheiros. Junte os pedaços de madeiras um ao outro, faça deles um só pedaço, para que se torne apenas um na sua mão. Então, de acordo com tudo que eu já apresentei para vocês, aí a gente já consegue decifrar isso aqui. Do que ele está querendo dizer com isso? Que é justamente, né, a união das duas casas. Correto? Vamos lá. Quando os filhos do seu povo perguntarem: você não vai nos explicar o que significa isso? Responda o seguinte: assim diz o Senhor Deus: eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim. Olha aqui, ó. Efraim, que é a representação das 10 tribos, né, do norte.
e das tribos de Israel, suas companheiras, e juntarei aos pedaços de Judá, que é a representação da casa de Judá. Farei deles um só pedaço e se tornarão apenas um na minha mão. Olha aí, ó. Aí ele continua. Os pedaços de madeiras em que você escreveu devem ficar na sua mão para que o povo os veja. Então diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tirarei os filhos de Israel do meio das nações. Quem são esses filhos de Israel? A tribo do norte que estavam perdidas lá, para onde eles foram levados, e os congregarei todos os lugares ao redor e os levarei para a sua própria terra. Que terra é essa? A terra de Israel, que se cumpriu lá em Atos dos Apóstolos, né, com o tabernáculo de Davi erguido, juntando ali as 12 tribos de uma forma intacta, a descendência de Jacó. Continuando, farei deles uma só nação na terra. Como isso? Através da morte de Jesus Cristo, acabando com o muro da inimizade nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Quem é esse rei? É Zorobabel? Não faria sentido. É óbvio que aqui ele está falando de Jesus Cristo, né? Que é a figura aí completa de Davi. Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos. Olha aí, ó. Se a gente levar ao pé da letra isso aqui, Israel já foi destruída. No ano 70, cadê o templo de pé? Cadê o templo erguido? A gente não tem nenhuma profecia que venha falar de um segundo templo. De um terceiro templo, aliás, construído aí, né? Por seres humanos. Não tem, não existe nenhuma profecia, porque todas as profecias que fazem a menção aqui é somente o templo construído por Zorobabel, que é justamente o apontamento para um templo espiritual que é o corpo de Cristo. Então não faria sentido querer trazer isso aqui para os dias de hoje. Não tem. Não tem. 23. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E eles, isso aqui, dentro de uma lógica, né? Não poderia fazer essa menção lá por Zorobabel, por quê? Porque eles se contaminaram. Tanto que o templo que foi construído por Zorobabel e reconstruído pelo rei Herodes, ele foi devastado, conforme vai falar em Lucas capítulo 21, né, onde Jesus Cristo ele fala: quando virdes a cidade de Jerusalém cercada de exército, sabei que é chegada a sua desolação, a sua devastação, destruição, ruína. E por que isso? Porque Jerusalém simplesmente se tornou prostituta, matando os profetas e apedrejando aqueles que foram enviados pelo próprio Jesus Cristo. Então por isso que ela foi destruída. Então se a gente levar isso aqui para o literal como os judeus ortodoxos levam, né, o judaísmo ortodoxo, qual o sentido que faria? Se Jerusalém foi destruída, o que está lá é só o Muro das Lamentações e a mesquita do islamismo. Não tem figura sacerdotal terrestre, não tem sacrifícios de animais, não tem templo de pé e muito menos nenhuma profecia existente por parte dos profetas fazendo uma menção a respeito de uma suposta construção de um terceiro templo literal, físico. Não faria sentido nenhum, meus manos. Nenhum. Continuando, olha lá, ó. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram.
habitarão nela, e eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre, é o que está escrito aqui. E onde é que eles habitaram para sempre? Se essa Israel e Jerusalém que está aí, ela só veio em 1948, mesmo assim por um consentimento da ONU. Porque ela já tinha sido devastada há muito tempo, lá no ano 70, e com o decreto do imperador Adriano, né, em 135 anos depois de Cristo, todos eles foram obrigados a saírem de Jerusalém. Então não faria sentido, cara, trazer isso aqui para os dias de hoje e querer simplesmente literalizar isso aqui, porque entraria em contradição. Correto? 26. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna, é o que está falando aqui. E o que significa a palavra eterna? Significa para sempre. E se a gente levar para o literal, foi para sempre? Não tivemos aí a invasão do Antíoco Epifânios? Não tivemos uma invasão aí do imperador Vespasiano junto com seu filho general Tito, que destruiu Jerusalém, acabou com a cidade e jogou tudo abaixo? E se cumpriu aí o que Jesus Cristo falou, que em 3 dias seria destruído, em 3 dias reconstruído com o corpo dele? É óbvio que ele estaria ali falando de uma Jerusalém espiritual. É o que mais caberia, é o que mais faria sentido. Os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E cadê esse santuário de pé até hoje? Onde que está? Se a gente levar isso aqui para o literal. E olha que aqui eu estou lendo uma passagem na Taná. Não, mas a gente não pode espiritualizar, porque tudo querem espiritualizar. Caraca, mas se você não espiritualizar isso aqui, qual é o sentido que vai fazer se o templo foi destruído? Não faria sentido nenhum, não teria lógica. Aí depois ele vai falar: o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre, forever. Aqui, ó. O que significa isso? Que nunca mais seria destruído, meus irmãos. E como é que eles querem literalizar isso aqui se o templo de Jerusalém caiu abaixo? E não existe nenhuma profecia que venha fazer menção a respeito de um tabernáculo físico. E a gente faz o pareamento. Vamos fazer um pareamento, vamos lá. Não faria sentido nenhum. Inclusive tem uma passagem que vai falar lá no livro de Hebreus, que vai fazer o pareamento com Ezequiel capítulo 37. Tá? Vamos lá. Hebreus capítulo 9. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre. Porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chama o Santo Lugar. Vamos passar um pouquinho mais adiante. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância. Com isso, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Aí depois ele vai falar aqui no 9, isso é uma parábola para a época presente na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam eficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, né? A gente consegue entender isso na profecia de Jeremias, onde ele fala lá
que o Espírito de Deus passaria a estar na mente deles, depois de uma nova aliança. Por quê? Porque a lei escrita de Moisés não tinha poder para aperfeiçoá-los e fazê-los com que eles, cumprissem a lei, praticassem a lei e vivessem de forma perfeita. Então, por causa da inclinação da carne ou da natureza humana, eles cometiam iniquidade ao Eterno, a Deus, e assim, deixando de cumprir aí deixando de praticar sequer um mandamentozinho, eles quebravam todos os mandamentos e se tornavam aí, imundos diante de Deus e separados completamente dele. Correto? Pois não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas e bebidas e diversas cerimônias de purificação impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante ao maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Que forma que Jesus Cristo fez isso? Simplesmente sendo ali, o sumo sacerdote de todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, na verdade, Jesus Cristo, ele entra na mente de todas as ovelhas perdidas, e todas essas ovelhas passam a ser o seu próprio sacerdócio. Correto? E o Espírito do Eterno habita dentro deles. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza e uma novilha espergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno e a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Que herança é essa? É justamente a promessa que está lá em Êxodo, capítulo 19, a partir do 5, onde, desde a primeira aliança, foi uma promessa que tornariam eles reis e sacerdotes. Inclusive, o apóstolo João vai fazer essa menção em Apocalipse, capítulo 1, do qual ele se coloca ali já como rei e sacerdote. Correto? Visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Porque a primeira aliança, eles estavam debaixo da lei escrita de Moisés, que não conseguia aperfeiçoá-los porque a carne, a natureza humana era fraca. Por onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois, de maneira nenhuma, um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, conforme está lá em Êxodo capítulo 24, e eu fiz a menção logo no início do vídeo, Porque, havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e de bodes com água, lã tingida, de escarlate e isopo, e aspergiu, não só o próprio livro, como também todo o povo. Isso aqui é a menção que ele faz a Êxodo capítulo 24. Ele lembra o que está escrito lá, dizendo o seguinte: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Que aliança é essa? A primeira. É a menção que ele faz. Igualmente também aspergiu com o sangue do tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Preste atenção no 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios,
Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àquelas. Por que isso? Porque a lei escrita de Moisés não tinha poder para aperfeiçoá-los. Então, eles simplesmente faziam o quê? Seguia o mesmo exemplo de um cachorro. Voltava a comer o próprio vômito e uma porca lavada a rolar na lama. Era isso exatamente o que acontecia. 24. Porque Cristo não entrou em santuários feitos por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ou seja, ali já era considerado, né? Olha aqui, ó. Os fins dos tempos. Conforme ele vai mencionar também em Hebreus capítulo 1, tá? E por que ele fala isso? Porque estava para se cumprir a destruição da antiga Jerusalém, da Jerusalém física, né? Conforme até o próprio Jesus Cristo profetizou, falando lá em Lucas 21, versículo 20. Ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo, aniquilar o pecado, a natureza humana, acabar com o mundo Aion, conforme está lá em Hebreus 2, versículo 14. Correto? E assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados, de muitos aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que o esperam por eles. E todos esses, quem são esses? São os eleitos, são as ovelhas perdidas da casa de Israel, que simplesmente estavam dormindo e aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo para poder ressuscitá-los e levá-los para uma nova Jerusalém. E isso só iria acontecer após a destruição, né, do segundo templo. O templo que estava de pé e que foi destruído lá no ano 70, se completando ali a consumação dos séculos. Correto? Inclusive, temos uma outra menção também, uma outra referência que vai fazer um outro apontamento com referência à Nova Jerusalém, que está em Isaías, capítulo 60, olha só. (15 e 22), olha aqui, ó. Você era uma cidade abandonada e odiada, um lugar onde não passava ninguém. Mas eu farei de você uma glória eterna, uma alegria de geração em geração. Você mamará o leite das nações e se alimentará ao peito dos reis. E saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Olha aí, ó. Isaías 53 também vai fazer uma outra menção. Olha aqui, ó. 53 não. Deixa eu botar aqui. 56. Olha aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. O estrangeiro que tiver se unindo ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor ao eunucos. Olha só, hein? Além de Isaías, a gente vai lá em Miqueias também, onde vai ser feito também a mesma referência. Olha só, hein? Miqueias capítulo 4, do 1 ao 5, para não ficar muito grande, olha só. Hein? Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Olha aí, ó. Muitas nações virão e dirão:
venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Olha aí, ó. Mais adiante aqui, para não ficar muito grande, para a gente não perder muito tempo. 3. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação e nem aprenderão mais a guerra. Olha aí, ó. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo e sempre. E aí, se a gente levar isso aqui para o lado literal, foi exatamente isso que aconteceu? Não, né? Porque Jerusalém foi destruído pelo imperador Vespasiano e todos os judeus foram completamente deportados para outras nações, vendidos como escravos, e a gente pode analisar isso segundo aí, né, a história dos judeus, com relação ao historiador Flávio Joséfo. Então não tem como querer literalizar isso aqui como os judeus ortodoxos fazem. Não dá. Não faria sentido, não teria lógica nenhuma. Então é óbvio que a menção que ele faz aqui é de uma nova Jerusalém. Ou seja, uma Jerusalém que não é física, não é terrena, e sim espiritual, que não tem nada a ver com esse mundo físico e terreno. Correto? Agora, para a gente finalizar aí, tá? Vamos lá, Zacarias. O profeta Zacarias também vai profetizar. Zacarias, capítulo 14, vamos ler dos 16 ao 21. Vamos lá. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, esse povo ficará sem chuva. Se os egípcios não subirem nem vierem, ficarão sem chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor castigará as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor, e as panelas do templo do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios usarão essas panelas para cozinhar a carne do sacrifício. Naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Agora vamos ver aqui algumas passagens que vai fazer o pareamento com relação a essa escritura de de Zacarias. Tá? Vamos lá. Efésios capítulo 2. Deixa eu puxar para cá. Olha aqui, ó. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 16, onde ele vai mencionar o seguinte. O apóstolo Paulo vai falar: reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Né? Já falei sobre isso lá atrás, né? Onde ele junta as duas casas de Israel, que é a casa de Judá e a casa de Israel, os efraimitas, e acaba com, né, o muro da inimizade entre ambas as casas.
E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Olha aí, ó. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha aí, ó. E por que o apóstolo Paulo fala isso? Justamente porque Jesus Cristo seria aí a afirmação dessa junção entre as duas casas. E se cumprindo aí, né? Zacarias capítulo 14, que não tem como literalizar. Não dá. Não tem como literalizar porque o templo foi destruído no ano 70 e nós não temos nenhum templo físico, nenhum tabernáculo terreno. Não temos figura sacerdotal terrestre, não temos nada disso aí nos dias de hoje. Correto? Jerusalém, Israel, ela só foi instituída em 1948, né, pelo consentimento da ONU, que não tem nada a ver com nenhuma profecia por parte aí dos profetas. Não teria lógica, não faria sentido nenhum, galera. Beleza? Tô terminando aí, tá? Vou finalizar o vídeo. Para aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal para que vocês possam receber mais vídeos, tá? E é isso aí, galera. Comentem aí. Fala um pouco sobre o que foi falado, tá bom? Quem entrar aí e discordar de mim, eu não vou ficar chateado por causa disso, até porque todos, né, têm a liberdade de falar aí, de discordar, né? E dê o seu like. Coloque os seus comentários. E vem que vem, tá bom? É isso aí. Uma ótima tarde a todos. E até a próxima. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui. É isso aí, galera. Finalizando o vídeo aí, tá? Aqueles que entraram aí pela primeira vez, se inscrevam no canal para que vocês possam receber mais vídeos, né, como esse. E é isso aí. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Fui!